Bem-vindos às Conversas Além Mar, uma série de videoconferências semanais em que trazemos ao diálogo um missionário ou uma missionária. Esta semana temos como convidado o padre Joaquim Moreira, missionário cambodiano, que esteve durante 10 anos em missão junto do povo Gumuz, na Etiópia, e é atualmente superior no Centro Vocacional Juvenil. Viva Padre Joaquim Moreira, como está? Olá, boa tarde. Obrigado por estar connosco. Então, conte-nos um pouco da sua vocação missionária, como sentiu o chamamento de Deus, como foi feita esta aproximação. Bem, eu, quando adolescente, volta aos 15 anos mais ou menos, fazendo a preparação para o crisma na minha paróquia, houve uma interpelação que nos foi dada sobre o futuro que daríamos à nossa vida, o desejo que tínhamos para a nossa vida. O que é que tu queres fazer da tua vida? E esta interpelação veio ao encontro de qualquer coisa que já em mim ia mexendo dentro, por ter já encontrado algumas vezes alguns combonianos, por seguir as revistas missionárias, sobretudo a Audácia na altura, também pela idade que tinha, e esta interpelação veio mexer um bocadito, abanar estas ideias, estas interrogações que andavam na minha cabeça. E depois a passagem pela minha paróquia dos combonianos, num fim de semana, foi, digamos, o empurrão que faltava para decidir. Como é que foi estes encontros? Pois, muito foi a partir daquilo que eu vi como exemplo dos missionários que fui conhecendo. A alegria que eles sentiam, a alegria que eles também nos diziam e nos manifestavam. E uma segunda coisa foi o facto dos valores que fui aprendendo numa família cristã, que se vai crescendo e aprendendo certos valores. E dizia antes, e muito forte, esta abertura de horizontes para um mundo para além da minha terra, que era a revista Audácia. De facto, foi uma coisa que me tocou muito e continua ainda a tocar, obviamente, mas se hoje sou comboniano, muito se deve também às revistas missionárias, porque havia todo um alargar de um horizonte para além daquilo que é a minha realidade. E por que não eu? A certa altura foi esta a pergunta que fiz, e aí começou toda a aventura de participar nos encontros de jovens, nos encontros vocacionais, etc. E depois inserir-me na formação até hoje. Até um ano muito especial, 2008, julgo eu, em que concretiza um sonho e parte em missão para junto do povo Gumuz, na Etiópia, no sudeste de África. Como é que se preparou e como é que foi acolhido? Que serviço prestou junto dessa comunidade? Bem, como é que me preparei? Bem, toda a vida foi preparação para isso, não é? No sentido de que com a ordenação eu imaginava e tinha no meu desejo partir para a missão. Na altura pediram para ficar a trabalhar em Portugal. Tive 5 anos a trabalhar em Viseu e esta foi uma experiência que me levou, se calhar, a preparar-me mesmo para lá chegar. Aquela missão com a qual eu tinha sonhado, com a qual eu tinha imaginado, que eu tinha ouvido falar, tinha visto também nas imagens, nos filmes, que os missionários vão falando, depois foi o momento de chegar lá. E chegar lá, para mim, foi um sentimento muito forte. Primeiro de tudo, de alegria, por dizer, esta foi a missão com que eu sonhei. Esta é a minha terra prometida. É aqui que eu fui enviado e, portanto, este aspecto também de abertura a conhecer a realidade lá. A segunda coisa que me tocou muito lá foi perceber e ver-me num lugar tipicamente comboniano. Aquilo que Comboni fala dos mais pobres, dos mais marginalizados, daqueles de quem ninguém se lembra, é lá que o missionário deve estar. Foi lá que ele esteve.
E eu senti muito forte essa coisa quando lá cheguei. Ou seja, o povo Gumuz é um povo que foi sempre... Não é um povo muito numeroso. Sim, sim. Nos mais de 100 milhões de habitantes da Etiópia, quer dizer muito pouco. É uma minoria. Mas é um povo que foi sempre muito marginalizado, muito oprimido e escravizado pelas tribos vizinhas, sobretudo a tribo dominante, a tribo Amara, que também são vizinhos, digamos, de território. E ainda hoje, nestes dias, tem sido forte estas movimentações militares em Tigray, etc. Ainda hoje continua a haver estes problemas ali do tribalismo e etc. E os Gumuz foram sempre um povo que ficou para trás, em tudo. Sem voz, sem vez, ninguém mesmo lá ia. Uma coisa interessante que me comentavam, alguém de uma ONG, foi isto. Eu conheço na Etiópia, era responsável para a Etiópia dessa ONG americana. Eu tenho percorrido muitos lugares na Etiópia, mas aqui vejo que ninguém cá está. Éramos só nós missionários, praticamente, e as missionárias. Lá estávamos. À parte uma outra ONG, mas também que, entretanto, nos últimos anos já também abandonou o lugar. Ou seja, estávamos mesmo num sítio tipicamente comboniano, onde mais ninguém lá esteve. Além dos problemas que, pronto, um povo assim, fora do mapa, traz, quer dizer, as dificuldades de integração, muitas vezes, com outros povos, as dificuldades de estar para trás completamente, onde não há escola, onde não há cuidados de saúde, onde não há sequer também o sentido, digamos, de uma vida comum e social com outros, entre eles sim, mas sobretudo com outros, sempre muito conflituosa, etc. E outros mais, não é? E o seu trabalho, concretamente, qual foi? Qual foi o serviço? O meu trabalho, sim. Exato, era a outra parte da pergunta. O meu trabalho concreto foi como padre e como pároco, que foi feito passado um ano que estava lá, responsável pela comunidade, era sobretudo a formação de líderes, a formação de líderes nas comunidades, nas diversas aldeias, líderes que pudessem ser de ajuda também às comunidades, não só do ponto de vista, vamos dizer, religioso, da fé, porque é uma missão também muito jovem, que começou em 2003, portanto, conta com 17 anos. E uma comunidade cristã que teve florescente, mas muito jovem também. E quando digo jovem, digo em idade, mas também os nossos cristãos são jovens. Sim. Portanto, e a juventude também tem tantas dificuldades, etc. Gente que mais ou menos começa a querer estudar, a ter vontade de estudar, mas todas as complicações que também disso, etc. E o trabalho de formação de líderes, que passa, sobretudo, por abrir-se e a descobrir as potencialidades que tem, não é? Porque um povo que viveu sempre oprimido é um povo que normalmente tem noção que é menos que os outros, portanto, nunca é capaz, nunca vai conseguir estudar, etc. E, sobretudo, trabalhar do ponto de vista humano, também depois com todos os valores do cristianismo e daqueles que quiseram, digamos, aderir e tornar-se cristãos, etc., com tudo isso, que ajuda, mas sobretudo esta dimensão de ser esperança, não é? E eles perceberam muito bem isto, quer dizer, eles perceberam muito bem que a Igreja Católica estava do lado deles. Quando todos os oprimem, quando todos ainda hoje os gozam e fazem troça deles, etc., têm um espaço que sabem que são acolhidos por aquilo que são, que não são julgados pela cor que têm, pela língua que falam, etc. Quer dizer, isso, e pela cultura que têm. E isto foi muito importante. Esse trabalho decorreu durante quanto tempo, essa missão? Eu tive a sorte de estar lá há quase 10 anos. Ou seja, estive 9 meses na capital,
a aprender a língua nacional, o amárico, e depois fui para a missão e lá estive praticamente 9 anos e meio, ou seja, foi um período maravilhoso de experimentar e de viver e de caminhar juntos e de ver, digamos, uma certa transformação de quando as pessoas se sentem acolhidas, quando as pessoas se sentem valorizadas e quando, de facto, quando se empenham e vê-se os frutos também do trabalho, não é? Eu acho que isso foi uma experiência também bonita, não é? Depois regressa a Portugal e atualmente está como superior no Centro Vocacional Juvenil, não é assim? Na comunidade da Maia, dos missionários combonianos, onde desenvolve animação missionária. Sim. Assim, não é? Sim. É, exato. A comunidade tem a principal vocação que tem é de ser o centro juvenil, portanto, um centro de acolhimento e de formação para missionária para jovens. E esse é um trabalho que estamos a desenvolver em diversas, tantíssimas atividades. Agora, em tempo de pandemia, tanto quanto se pode, mas o trabalho é esse. E a animação missionária da igreja local, ou seja, que a igreja local viva com um horizonte também, não só no nosso território, no nosso mapa da nossa diocese, mas também para além disso, ou seja, que haja uma dimensão missionária além fronteiras, em que nós, nos lugares onde vamos, às paróquias onde vamos, levamos, digamos, os povos, a experiência que temos, quem trabalhamos, a experiência de igreja que fizemos também noutro contexto e noutras realidades. E isto eu acho que é muito enriquecedor para quem está cá ter a noção de como é lá, mas também quem está lá tem a noção de como é cá, porque é uma igreja, a igreja envia o missionário que vai e o missionário quando volta, já nos Atos dos Apóstolos encontramos isso, o missionário quando volta que partilha aquilo que aconteceu, portanto é um bocadinho isto que é a animação missionária e ao mesmo tempo com isso também promoção vocacional, ou seja, muito bem. Ir convidando as comunidades cristãs e os jovens sobretudo a também eles tornarem-se missionários. Padre Joaquim Moreira, muito obrigado por ter partilhado um pouco da sua experiência de missão. Obrigado uma vez mais pela participação. Um grande abraço para si, felicidades para o seu trabalho. As Conversas Alemar regressam na próxima semana com um novo convidado. Até lá. Obrigado.